Para Platão, o conhecimento e a verdade, ela está dentro de nós. Que basta algumas perguntas bem colocadas, que faz com que a gente recorde, relembre, mas um conhecimento que já está dentro da gente. Parece meio maluco, né? Mas eu vou tentar te explicar a partir de um mito, né, que é bem conhecido, né, o do pastor Er, que vivia numa região chamada Panfilha, na Grécia Antiga. E para Platão, ele narrando esse mito, faz com que a gente perceba o que ele queria, onde ele queria chegar com as suas conclusões. Veja, imagine esse pastor, ele chegou no final da vida e ele morreu. E como todos os gregos antigos acreditavam, quando acontecia a morte do corpo, as almas iam viver no submundo do deus Hades. Na mitologia grega, Hades, filho de Zeus, ele era o senhor do submundo. O que seria isso? Não é o inferno, como muita gente interpreta de maneira equivocada, né? O inferno, né, foi uma construção cristã, da Igreja Católica em especial. Não existe inferno para os gregos antigos. Não, o submundo do deus Hades era como se fosse um mundo paralelo onde estavam as almas. Então eles acreditavam na vida após a morte e acreditavam em vários deuses. Estamos falando, logicamente, bem antes da era cristã. Gente, quando as almas estavam ali, para Platão e os gregos antigos do século V, século VI a.C., eles acreditavam que essas almas elas poderiam conhecer e contemplar a verdade. Então, como elas estão em estágio de alma no mundo de Hades, elas teriam acesso ao conhecimento verdadeiro. Até mesmo porque as almas ali, né, nós temos poetas, nós temos dramaturgos, nós temos intelectuais, filósofos, escravos, generais do exército, todas aquelas almas ali compartilhando e contemplando o verdadeiro saber. Os gregos acreditavam ainda na vida após a morte. Então Platão ele continua, né, mostrando o caminho. Quando eles estavam ali em formas, né, de almas, né, nesse estado, contemplando a verdade, né, do conhecimento, ainda eles poderiam escolher a vida que queriam no futuro. Então eles acreditavam nisso, que poderiam retomar uma nova vida. Então, quando chegava esse momento dessas almas retomar uma nova vida, eles poderiam escolher a vida que queriam ter também. E muita gente escolhia, logicamente, a riqueza material, né, a tranquilidade financeira, né, o conforto, né, de uma boa casa, de um bom terreno para plantação, né, de todas aquelas coisas que a gente gosta demais, né, que são os prazeres mundanos, aquilo que se compra com dinheiro. A maioria das pessoas, então, pedia uma vida, né, com fartura. Né? E algumas pessoas pediam, bem pouquinhas pediam virtude, sabedoria, conhecimento. Quando eles iam retornar à nova vida, existe esse mito que explica que as almas deveriam pagar um barqueiro que estavam ali, uma espécie de porto. Estava ali o barqueiro para conduzir essas almas até a nova vida. E esse barqueiro ele deveria receber 2 moedas dessa alma. Essas 2 moedas não serviam para pagar o barqueiro, e sim para tapar os olhos, com uma venda, e essas 2 moedas tapavam os olhos dessa alma para elas não reconhecerem o caminho até a volta à nova vida. E o barqueiro conduzia essas almas até a região onde elas iam agora poder reencarnar, né? Lógico que não existia essa ideia, que essas concepções que a gente conhece mais do espiritismo, né, do século XVIII, século XIX, nada disso, gente. Eles acreditavam somente nessa vida após a morte, então até o termo reencarnação, peço desculpas, eles não conheciam dessa forma. Mas eles acreditavam que podiam voltar à nova vida. Então veja, as pessoas que pediam riqueza material na nova vida, durante a travessia, né, que era longa nesse rio, chamado Leté. O rio Leté era esse rio onde esse barco conduzia as almas até a nova vida. Leté em grego significa esquecimento. As pessoas que pediam riqueza material acabavam tendo muita sede durante a travessia. E elas começavam a tentar buscar algo para matar essa sede. E aí ouviam o barulho do rio e começavam a beber das águas do rio Leté, as águas do esquecimento. E as pessoas que pediam virtude, sabedoria, conhecimento, eram pouquíssimas, elas quase não tinham sede durante a travessia, tomavam pouco da água do rio Leté. Chegando no final, essas almas voltavam já numa nova vida, e aquelas que pediam riqueza material, por ter tomado tanto das águas do rio, não esqueciam bastante daquilo que vivenciaram no mundo, no submundo do deus Hades, contemplando a verdade. E aquelas que pediam sabedoria e conhecimento, elas tinham pouca sede, bebiam pouco das águas do rio Leté e teriam maior facilidade para relembrar o que já aconteceu em vidas anteriores, em especial quando estavam aqui contemplando a verdade do conhecimento. Veja, isso nós chamamos de inatismo platônico. Então, para Platão, conhecer é recordar a lembrança que existe em nós. Reminiscência significa lembrança. Então, só para ele explicar ainda mais, existe um livro chamado Mênon. Mênon,
era um lugar onde estava ali as pessoas discutindo, conversando sobre política, inclusive Sócrates, o grande mestre de Platão. E nesse diálogo, Platão está ali registrando no livro, né, no seu texto, no Mênon, uma conversa entre Sócrates, o filósofo, e um escravo. E nesse diálogo entre Sócrates e o escravo, apenas com algumas ilustrações no chão que Sócrates fazia, fazendo algumas perguntas, e um escravo que vivia em uma outra região, não tinha conhecimento sobre matemática e geometria. A partir das perguntas que Sócrates ia lançando, esse escravo ele conseguiu até demonstrar o famoso teorema de Pitágoras. Veja, como que um escravo que vive em uma outra região, fala um outro dialeto, não tem conhecimento de matemática, consegue demonstrar um teorema tão difícil como o de Pitágoras a partir somente de algumas questões que Sócrates colocava e a visualização de algumas ilustrações. Para Platão é que o conhecimento já estava dentro desse escravo de outras vidas, e ele só foi recordando aquilo que ele já sabia. Veja, lógico que não há como provar isso, por isso que está no campo da metafísica, daquilo que a gente não consegue provar cientificamente. Mas é uma teoria que faz a gente pensar por que algumas crianças, por exemplo, de 3, 4 anos, têm habilidades para tocar um instrumento tão difícil como o piano. Ou crianças de 4, 5 anos que aprendem 3, 4, 5 idiomas. Isso é possível em algumas pesquisas rápidas na internet. Então, só para a gente pensar, será que o conhecimento ele é inato ou ele é construído historicamente, culturalmente, a partir das nossas relações? Eu faço essa pergunta de novo, agora depois dessa explicação de Platão, para colocar aí uma pulguinha atrás da sua orelha. Obrigado por você ter acompanhado essa aula, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, sugira novos temas e vamos compartilhar esse banquete de saberes. Muito obrigado e até a próxima.